legal. Muito bom ter vocês aqui, mais um Nova Talk, mais uma oportunidade da gente entrevistar alguém muito especial. E, aliás, a gente sempre procura trazer pessoas aqui que a gente considera pessoas muito especiais. A gente faz uma peneira fina para trazer só a gente que vai edificar a vida de quem está ouvindo, tanto vocês aqui da plateia, como o pessoal que está assistindo pela internet, pela televisão. A gente está recebendo hoje um convidado, como eu disse para vocês, muito especial, uma pessoa que é muito próxima de mim, não por ser meu parente, mas é quase isso, quase meu parente. Ele é pastor, a gente se conheceu, botaram aqui na ficha, eu acho que foi a Denise, a minha mulher, que deu essa informação, porque eu sou ruim de gravar essas coisas de tempo na memória. 38 anos atrás, misericórdia, na Faculdade de Medicina, ele está aqui hoje, é pastor, e é o pastor Elinho, pastor Hélio. Senta aí. Legal. Você gente, falou 38 anos? Foi o que botaram aqui, 38 anos. Acho que erraram na conta, cara. Porque 38 anos eu não tenho isso de idade. Nem eu. Pois é. Mas botaram aqui, que a gente se conheceu na faculdade, coisa e tal. Porque, na verdade, muita gente pensa que você é só teólogo. Você vai contar essa história? Tem que contar, tem que contar. O povo quer saber. O povo quer saber. O pessoal pensa que você é só teólogo, mas, na verdade, se a tua formação, como a minha também, foi uma formação de médico. A gente não pensava em ser pastor, né? A gente, na verdade, estava programando a vida para ser médico. E exercemos a medicina durante um bocado de tempo. Durante um tempo nós exercemos a medicina, né? Para quem não sabe, o Elinho é pediatra. Se você tiver filho, é só depois do programa perguntar para ele. Aquela tossezinha. Aliás, é artigo em extinção nos dias de hoje, né? Pediatra é artigo em extinção. É verdade. E pediatra é o seguinte, ele sempre fazia uma crítica, porque a minha formação, me especializei em cirurgia vascular, na angiologia, e ele dizia que cirurgião vascular, como é que é? Só receita o quê? Só receita um receituário só. É só um receituário, remédio para varíola. 2 remedinhos. Mais inclusive, nada. quando entra o paciente, aí você já está com a receita do próximo pronto. É assim que funciona. Mas pediatra é a mesma coisa, só xarope. Xarope. É xarope, remédio xarope, remédio de verme. Xarope e remédio de verme. Elinho, a gente se conheceu esse tempo todo atrás, e nessa história eu acabei conhecendo a Denise, que também fazia faculdade, estava um pouquinho adiantada. Adiante. Também estava na mesma turma. E por causa da Denise, você acabou conhecendo a tua esposa, a Deise, que está sentadinha dela ali, junto com a Isabela, tua filha. É verdade. Você tem os 2 filhos que não estão aqui no Brasil, que estão morando lá nos States. Isso. Aliás, o Rodrigo e o Ricardo, se estiverem assistindo, porque isso aqui, pela internet, vai para qualquer canto do mundo. Verdade. Se estiverem assistindo, já abraço e beijo para vocês aí, para toda a família. Um abraço. Que estão assistindo aí. E, aliás, vamos fazer o seguinte, Deise, senta aqui do lado dele. Vem cá. Senta aqui, senta aqui. Vamos ajudar essa menina. Ela está sem microfone, mas depois, qualquer coisa, a minha assistente de palco arruma um microfone para você. Aliás, pode vir, vem cá, vem cá. Obrigado. Essa não estava no script. Não estava, não. Quer dizer, eu combinei com o Guto, mas não falei nada para ninguém, só para... Combinei com o nosso diretor, mas para você participar da entrevista. Tá ligado. Já tá ligado o microfone? Tá funcionando? Elinho, conta mais ou menos um pouquinho pra gente como é que foi essa história de você, na faculdade de medicina, acabar se convertendo e acabar no ministério. Cara, como é que eu vou contar isso? É resumido, né? Resumido, São 38 anos de história. Nossa. Em 3 minutos. Não, mas na verdade foi isso, né? A gente vai para a faculdade e a gente não espera que um dia o teu rumo nessa questão aí possa ser mudado, né? E eu comecei a receber alguns convites de uma amiga de faculdade para que eu pudesse ir uma igreja evangélica, né? Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Olha, na verdade, nem você nem eu éramos convertidos nessa época. Não. E a gente, quando eu cheguei na faculdade, até a história foi interessante pelo seguinte: eu cheguei na faculdade, eu tinha passado para o 2º semestre e o Elinho estava no 1º.
e de repente eu recebi um telegrama me convocando para ir rápido, porque havia uma aluna que tinha desistido, nunca mais esqueci o nome dela, chamava-se Bartira, e a tal da Bartira desistiu, eu não conhecia, nunca vi o rosto dela, mas ela desistiu por causa da aula de anatomia. Ela falou que não entrava no anatômico de jeito nenhum, nem paga, nem amarrada, nem nada. Quando ela olhou, foi lá ligar para o pai, aqui eu não fico. Não fico. E aí, como ela saiu, me chamaram, eu era o primeiro da fila, eu nem sabia disso, eu era o primeiro que estava para ser chamado para o primeiro semestre, já tinha até prova marcada. E quando eu cheguei, ela não tinha lugar para morar, eu cheguei já com prova marcada para dali, há uma semana ou 15 dias, não sei. E aí o Eli me conheceu, ficou com pena de mim. É verdade. Falou, vem aqui que eu vou estudar junto contigo, porque já tinha prova de anatomia. E aí ele começou a estudar junto comigo, a gente começou a formar aquela amizade ali, e depois a gente acabou formando ele alugou um apartamento e a gente foi morar junto, num apartamento que caberia até mais gente. Depois a mãe dele foi morar lá também, verdade. E foi uma maravilha, porque sabe o que cozinhava, né? Pô, a maioria do pessoal comendo em pensão e a gente comendo em casa. É verdade. Comidinha da mamãe. Maravilha, não tinha coisa melhor. Mas a gente não era convertido. É verdade. Né? E aí, vai lá. Então, uma das amigas nossas de faculdade, né? Ela chamou a gente para começar a ir a umas reuniões, né? E eu comecei a participar, achei aquilo interessante, né? Você entra na faculdade, parece que as coisas se abrem, né? Você quer experimentar coisas novas, né? Sair um pouquinho daquele padrão, né? Eu vim de família tradicional, católica, nesse contexto, né? Mas eu, então, de tanto ela me insistir que eu fosse à igreja, né? Eu já estava meio assim, umas 3 vezes eu tinha dito para ela, não, tá, tudo bem, a gente vai. Eu já estava assim, meio indelicado com ela, né? Aí um dia eu fui uma dessas reuniões. Eu achei super interessante, porque eu entrei, essa experiência de estar numa igreja e ver jovens ali à frente, né, liderando, falando da própria palavra de Deus e tal. Eu comecei a abrir o meu coração. Eu não tenho assim, se eu definir para você, Maurício, se teve um dia que eu tive um encontro assim tremendo com Deus, eu não tenho essa experiência, mas eu tenho de começar a abrir o meu coração e voltar. Não, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. Então isso aí foi aos pouquinhos tomando conta do meu coração. E quando eu vejo, eu já estou diferente, aquilo ali estava preenchendo o meu coração, e a gente seguiu adiante. Mas parece que você, na mesma época, a gente foi em lugares diferentes, eu não sei, né? Mas não, agora olha só como é que a gente estudava junto, mas nessa questão, vamos dizer, espiritual, né? Você foi para um lado, eu fui para o outro, né? Não, mas olha só como é que a vida é um troço meio maluco. Você foi convidado pela Isabela para ir à igreja, que era a igreja presbiteriana de Copacabana, no culto de jovens que acontecia nos sábados. E aí, que acontecia nos domingos, era domingo à noite, não era sábado, era domingo à noite. E aí, a Denise, que eu já estava dando aquela paquerada em cima dela, estava tentando ver, sondando o ambiente e tal, vendo como é que ia acontecer. E aí ela começou também a me convidar para ir a um culto, mas ela achava que o culto de juventude da igreja dela, que era a Igreja Nova Vida em Botafogo, não tinha a mesma vibe que tinha no culto da presbiteriana, que era um culto realmente que todo mundo das igrejas conhecia. Ela começou a me chamar para ir lá, você estava indo, eu estava indo, só que você sentava num canto, eu no outro, a gente nunca se encontrou lá dentro. E não sabia que não estava indo. Para você ver, né? Para como é que Deus faz as coisas, né? A gente indo no mesmo culto, sem saber, e conhecendo e tal. Isso aí. E aí foi nessa história que a gente acabou se convertendo. Você tinha ido para um retiro, né? Parece que mudou muito a tua vida, né? Naquele retiro. Naquele retiro, o que aconteceu foi que havia um rapaz ali que estava chegando, que era o Luciano, e ele era de uma família que frequentava a igreja ali. Mas ele estava afastado. Todo mundo envolvido, o irmão dele muito envolvido, todo mundo envolvido, e ele estava afastado. E ele começou a voltar para a igreja na mesma época que eu comecei a ir lá. E aí, como ele era músico também, tocava teclado e tal, ele começou a se identificar muito comigo, ele gostava de Beatles, eu também, a gente cantava junto, tocava e tal. E aí pintou esse retiro, todo mundo convidou ele, mas não me convidaram. E ele começou a me convidar. Não, vamos, você tem que ir. Eu falava, não, pelo amor de Deus, retiro não dá, vi a igreja, ainda venho, mas retiro não dá. Mas ele insistiu tanto que eu fui com ele. E naquele retiro, que acabou que a Denise nem foi,
porque o pai dela não deixou que ela fosse, não sei o que passou pela cabeça do sogro, do sogrão. Ele estava protegendo ela de você. Pois é, mas no retiro espiritual, protegendo de mim. Ele não deixou ela ir e eu acabei indo sozinho. Eu estava meio contrariado no retiro e tal, e acabou que foi naquele retiro que eu me converti. Eu tive uma experiência ali muito forte com Deus e foi ali que eu me converti. E a minha vida mudou da água para o vinho. Maurício, são os planos, né, cara? É incrível, né? A gente não pode idealizar, se pensar como é que Deus faz nesses encontros divinos, né? Da gente vir a se conhecer, se tornar amigo ao longo desses anos todos, né? 38 anos que a gente está praticamente, é um negócio tão doido, né? Se a gente for pensar, fomos para uma mesma faculdade, lá a gente encontra Jesus, casa na mesma família, aí a gente se torna pastor, somos amigos até hoje, trabalhamos juntos. Foi um negócio fantástico isso, né? Para mim é muito maravilhoso isso aí. E nessa história, você acabou conhecendo a Deise, graças a mim. E se não fosse por mim, ela não entraria na sua vida, você não estaria hoje casado, feliz. Sempre tem os dois lados da moeda. Sempre são os dois lados da moeda, né? Qual é o outro lado da moeda? Não, pode falar o seu. Não, meu lado é esse. Eu já estava namorando a Denise, então apresentei você a Deise e você começou a chorar no meu ombro. Né? Maurício, me ajuda. Me ajuda. Como é que eu faço? Eu estou precisando, eu quero conhecer melhor essa mulher, eu preciso, estou querendo ter chegar mais. Eu falo, calma, rapaz, calma, não é bem assim, não. Eu vou conversar com ela, vou te apresentar e tal. E aos poucos eu fui convencendo a Deise. Porque na verdade ela não queria nada contigo. Eu que fui dizendo, Deise, o cara é gente boa, o cara é um camarada íntegro e tal, já se converteu, camarada é de Jesus e tal, é de Deus. Pode perguntar para ela, ela vai contar a história, ela está com... A ideia é para tu falar. Mais ou menos assim. Tá vendo? Agora conta o seu lado da moeda. Não vou contar o meu lado da moeda, porque... Foi isso que ele contou ontem lá na escola da Atos. Que ele que aproximou Denise de você, que você vivia chorando. Isso que ele falou. Agora, quem está com razão, eu não sei. Pois é. Essa história, na verdade, nunca ninguém vai saber. Ninguém vai sempre saber. Esses dois lados. É verdade. E no final Mas das incrível, contas, né? você acabou, como eu também, ordenado no ministério. É verdade. E hoje em dia, a gente começou servindo na mesma denominação, Isso. na mesma igreja e tal, mas hoje em dia você está numa outra igreja, uma igreja independente. Falo para o pessoal aqui, acho que a maioria do pessoal que te conhece já sabe qual é a igreja. Academia da Fé. Academia da Fé, lá na Tijuca. Na Tijuca, estamos lá. E dentro da Academia da Fé, a gente tem a Atos, não só dentro da Academia da Fé, como também na Nova. É uma escola que a gente gosta de dizer que ela é acima de denominação, não é uma escola denominacional. Ela é uma escola para o corpo de Cristo, né? Para as pessoas que querem aprender da verdade, colocar no coração, né? Às vezes, se você limita muito, se você fizer um curso apenas só dentro de uma igreja, mas você entendendo o propósito dessa escola ou da missão que você tem, ela tem que ser maior do que 4 paredes, né? Essa é a proposta do Evangelho, é muito maior do que só 4 paredes, só para nós, não é essa questão só nossa, é uma questão de todos. Né? Você sabe disso, há quantos anos a gente faz a escola e quantas pessoas até de outras religiões, cara, se inscrevem, fazem escola e são transformadas pelo poder da palavra. São inúmeras, a gente já conhece essa história. No primeiro ano da escola, teve um casal que eles eram espíritas e se matricularam, não sei como, não sei porque não sei se alguém perguntou para a gente se podia ou não, mas eu me lembro que tinha esse casal lá. E esse casal acabou ficando na igreja. E acho que a esposa ela já faleceu, mas aquele senhor está lá até hoje. Então, e quantas foram outras histórias, outras de pessoas religiões, que é impressionante. vieram de outras religiões e tal. Você vê a fome, a sede da palavra. Então, o conteúdo da escola, obviamente, é a verdade, que é a palavra de Deus, mas a proposta é essa, não está fechado, né? Está aberto, qualquer um pode se inscrever. Talvez possa ser meio escândalo aí para alguém que possa pensar, caramba, como é que você vai deixar uma pessoa que é, sei lá, de outra religião se inscrever? É a pessoa de Deus, é a palavra, ele quer aprender, quem busca acha, né, cara? Isso é que é legal. Deus, ele está ali, cara, ligado a um coração da pessoa. Talvez ela esteja naquela religião e ela não saiba que aquela religião ela não é verdadeira. Mas, de fato, de coração, ela está buscando a Deus. Ela está buscando conhecer o verdadeiro Deus. E aí bate de pronta na Atos, né?
Escola Cristã de Liderança, que hoje tem esse nome, mas já teve outro nome, e ela vai em encontro ao verdadeiro Deus. E são vários testemunhos que nós já vimos disso, né? E é uma Não é coisa maravilhoso? com certeza. Não, e é uma coisa que eu tenho enfatizado aqui, já há algum tempo, alguns anos, às vezes é difícil das pessoas entenderem isso, que cristianismo não é religião. Isso aí. Cristianismo não é religião. O cristianismo ele é uma visão de mundo. Isso. Se você tem... Todas as pessoas têm uma visão de mundo. Algumas caem para o lado de uma visão de mundo moldada pela política, por uma ideologia política, outros moldados por uma coisa qualquer, uma filosofia. Isso. Então, o cristianismo é uma visão de mundo. Dentro de uma visão de mundo, você pode até encaixar uma religião. Até o pessoal pergunta assim, vem cá, qual é a tua religião? E tu fala, evangélico, não sei o quê. Não, eu não sou. Eu já dei uma encrenca no censo, que a menina me perguntou a sua religião. Eu falei, não tenho. O senhor não tem religião? É ateu? Eu falei, não sou ateu. Eu acredito tanto em Deus que sou até pastor. Então sou evangélico. Não, sou evangélico no sentido de que eu sigo o evangelho. Mas eu não tenho religião. Não, o senhor tem religião. Eu falei, não tenho. Explicar isso. Mas vai explicar. Explicar isso para as Foi pessoas. uma meia hora de bate-boca. Depois eu falei para ela, você bota o que você quiser aí. Para mim, você tanto vê faz. como tudo está debaixo de uma nomenclatura, né? E aquilo ali restringe demais, né? E a gente tem batido nessa tecla que o cristianismo não é uma religião, é uma visão de mundo. Dentro de uma visão de mundo, você até encaixa uma religião. O camarada pode se dizer seguidor da filosofia A, B ou C, e ele se diz, não, eu sigo a religião A, religião Y, X. O cristianismo é o contrário. O cristianismo, ele é uma visão de mundo porque ele permeia todas as áreas. Trabalho, educação de filhos, relacionamento com esposa, marido. Tudo, sua ética, como você lida com dinheiro, como você lida com as pessoas. Ele se interage com a vida do ser humano. É tudo. Não é um local que eu vou lá para praticar algo, ou dizer, vou aqui, vou cultuar, vou fazer isso, ou uma prática, e dali a pessoa, ela vive diferente, a semana inteira, né? Mas aí, naquele momento, ela para, naquele dia, naquele horário, para fazer aquilo. Não. Para cumprir aquela tarefa. Exatamente. E ela não vive o cristianismo como é. O cristianismo não é isso, né? O cristianismo é uma vivência diária de uma verdade que é a própria vida de Deus, na palavra, no teu coração, que vai fazendo com que você viva de acordo com essa verdade. É o estilo, né, Maurício? Isso é que é legal, né? O verdadeiro cristianismo é um estilo de viver a vida chamada Deus, a sua verdade, né? Isso, então, de um modo geral, isso precisa ser passado para as pessoas, né? Que, caramba, então eu tenho que estar lá naquele lugar e tal, eu tenho que ir à igreja. Quantas pessoas a gente já encontrou? A gente sabe, né? Porque a gente se converteu numa época, assim, ainda muito difícil. Você lembra disso? A gente ia tocar, não sei se o pessoal sabe, se quer contar aí, a gente já teve um grupo, né? Sim. Inclusive, Deise cantava, Denise e tal. Era um vocalista. Tocava bateria, veja bem, cara. Rapaz. Jesus amado. Pessoal da banda. Tem misericórdia. Esse homem foi baterista da banda. Na verdade, olha só como é que são as coisas. A gente não tinha baterista na igreja. Lembra que a gente ia cantar nas praças? A gente ia cantar, a gente fazia evangelismo de rua. E os bêbados? Que vinham, né? John Lennon, sai daí! John Lennon, você usava um óculosinho e parecia John Lennon, eu ficava de macacão igual um doido lá. Fomos barrados de entrar na igreja, você lembra? Meu Deus, rapaz. Montava tudo no meio da rua, montava bateria, o povo já começava a juntar para ver. Plena Praça Sans Pena, monta tudo, amplificador. O que malucos estão fazendo aí? São de igreja? Não pode ser. Não, cara, nós estamos anunciando o evangelho do Senhor. Um cara de macacão, outro de óculos de moreno, de igreja não pode ser. Com a juventude, né, cara? Com o amor de Deus no nosso coração. E as letras da música? Ei, menino, você que está no mundo, cuidado. Que o diabo te pega pelo rabo. E se ele te pega, faz de gato e sapato. Depois você vai dizer, ai, tô roubado. Olha, por favor, essa parte do programa eu gostaria que vocês editassem. Corta. Ainda tinha aquela assim, eu quero saber aonde está escrito que para ser cristão tem que ser esquisito. Não ir à praia, não ver televisão, não usar calça comprida, Coca-Cola e batom. Agora você vê. Imagina. Mas essa era a parada da época mesmo, né? Pois é, aí você vê, né, cara, a gente está com esse coração aberto, faculdade, né, e entende que Jesus entra no nosso coração, não é um estereótipo de algo, né, ali que a gente tem que se encaixar. E a gente teve essa dificuldade no início também, né, de poder apresentar o evangelho, o amor de Deus, essa palavra verdadeira, dessa maneira simples, como a gente sempre foi, né. Então, aí, essas restrições, é isso que atrapalha muito, sabe, gente? Eu acredito nisso, né, Maurício?
atrapalha muito a divulgação do evangelho verdadeiro, são os cubos que as pessoas fazem, tem que estar ali dentro daquele tipão ali. Se não for, isso aqui não é verdadeiro. Então, já passamos por isso aí também, né, cara? Já, eu até me lembro que você está falando da banda aí, eu estou lembrando que... Lembra da banda, quando começou o nome dela? Já esqueceu? A gente botou o nome? Eu não lembro. Botamos. Qual era o nome? Não. Sal da Terra. Sal da Terra, isso mesmo. Rapaz, puxou do fundo do baú. Puxei do baú. Não lembrava dessa, Sal da Terra. Depois nós mudamos para Coros. Depois mudou para Coros. É. Aí a Deise já cantava. Mas a tua irmã cantava também na banda da Cíntia. A gente se lembra que a gente foi tocar em Niterói, foi tocar num monte de lugar. Todo mundo vestido de roupa indiana. As garotas de bata indiana. A gente também, né? De chinelo de couro. A gente numa Kombi que não sabia se ia chegar debaixo de um tiroteio. Lembra daquela? Não deixa esse detalhe. Vai, continua aí. Não. É interessante falar que a gente foi de Kombi para trocar. Foi em Niterói que a gente foi? Foi em Niterói. E no meio do caminho, de repente, o trânsito ficou pesado, começou a parar, tudo. A gente falou, gente, o trânsito... A gente foi ver, era uma perseguição a um assaltante, bandido, sei lá o que foi. E veio o camarada correndo, passou pela Kombi e do lado de cá a polícia. E a polícia mandando chumbo para cima do cara. Meu Deus do céu. O cara correndo e a Kombi estava tão entulhada de coisa, de equipamento e gente, que a gente socada assim, querendo se abaixar, mas não tinha. Só dava para fazer assim, com medo da bala perdida, atingir. Mas Deus guardou, né? O anjo levou os tiros, porque na gente não pegou. Né, cara? Na gente os tiros não pegaram. Mas era uma época de aventura. Mas eu me lembro que a gente foi tocar num lugar, como a gente causava escândalo, né? A gente foi tocar num lugar que a gente montou tudo, começamos a passar o som, o pastor passou lá na porta da igreja, ele passou, de repente ele voltou. Aí olhou, chamou o responsável lá. O líder da juventude. O líder da juventude. O líder foi até lá, voltou para nós. Quando ele voltou, ele muito sem graça. Falou, gente, vocês me desculpem, mas o pastor disse que aqui na igreja vocês não podem tocar, não. E eu morri de rir, pegamos a viola, botamos a viola no saco, juntamos tudo e fomos embora dando risada. É verdade. Porque proibiram a gente tocar, porque era uma coisa que, para a cabeça da tradição e tal, era um escândalo, né? E, na verdade, não tinha nada demais, né? Desde que participava do negócio. Tinha alguma coisa de realmente escandaloso naquilo ali? Não tinha nada, é só porque a gente resolveu vestir todo mundo igual. Vamos todo mundo de roupa indiana. Eu acho que aquilo escandalizou ele, né? A gente botava talvez um corinho aqui na cabeça, umas coisas assim. Mas... Um estilo meio hippie. Você vê que uma tradição ela pode fechar uma porta, né, cara? Bem grande de ouvir. Fomos julgados pelo exterior, né? Isso não tem. O próprio Senhor Jesus falou, não julga o exterior, né? É isso aí. E daí você está dando aula na Atos também já há algum tempo, né? E a Atos ela já está com 19 para 20 anos. Isso. Né? Que a gente está dando aula e formando aí. Eu já perdi as contas de quanto a gente passou pela Atos, porque todo ano é muita gente. Precisava puxar essa quantidade. Não tinha que fazer uma conta aí. Porque eu acho que a Atos é um dos poucos... Eu não gosto de usar o termo, a gente nunca gostou de usar o termo seminário, porque seminário remonta a uma coisa tradicional, e Atos não é isso. Atos, eu acho que ela tem esse caráter revolucionário mesmo, de ser que ela é um curso, né? Uma coisa diferente, né? De uma formação diferente, de uma formação para preparar a pessoa, para ela conhecer o evangelho prático. Não uma coisa que ela sai cheia de teoria, e às vezes até ela entra crendo muito, e depois ela vai sendo tão filtrada, que ela sai crendo nada, ou quase nada. Mas com a cabeça muito intelectualizada. A Atos ela tem uma visão diferente. A pessoa entrar, de repente, sabendo pouco, e talvez ela não saiba tanto assim, mas o coração dela vai sair aquecido, bombando, aquecido, lotado do Espírito para poder fazer a obra, né? Seja no que ela vai fazer, seja cantar, seja tocar, seja pregar, seja lá o que for. Mas nesse tempo todo que a gente tem dado aula, a gente tem visto muita gente com a vida transformada na Atos. Gente que entra e fala assim, caramba, eu estou reaprendendo o Evangelho, né? E não é que a gente esteja lá reescrevendo a Bíblia. Mas você sabe que eu recebo uma newsletter de um pastor, que ele é judeu, e ele me manda essa newsletter de Israel. Ele ministra em Israel, ele tem uma igreja de judeus convertidos em Israel. E uma das coisas, no cabeçalho da newsletter dele, está escrito assim, a Bíblia não precisa ser reescrita, mas ela precisa ser, eu não me lembro se exatamente o termo é esse, reavaliada, revista, entendida novamente,
porque o conceito dele também apresenta uma montoeira de coisa que o pessoal conhece por uma perspectiva e que quando vai analisar à luz do original, do hebraico, do grego, é outra história, é outra coisa. E às vezes eu fico impressionado de ver que muitas vezes a gente não leu aquilo ali no grego ou no hebraico, mas a gente, por ter essa conexão de querer conhecer a verdade, o Espírito revela para a gente, e o camarada que leu no original fala, caramba, era exatamente isso que a gente sempre ensinou, e é exatamente assim que está no original. Os apóstolos não tinham lá o que eles têm, o Novo Testamento, eles eram uma carta viva de revelação. Então, quando algum deles escreviam, eles começavam a escrever a inspiração pura de Deus, versículos e verdades tremendos que nós estamos utilizando hoje, são pura vida, né? Então, é maravilhoso. A escola Atos, ela tem essa proposta, né? Edificação do espírito das pessoas com uma verdade. Mas eu ia fazer uma pergunta para a Deise, deixa eu fazer essa pergunta aqui. Deise, você que está dando aula, tem tido a experiência de dar aula, e você tem visto as pessoas te procurarem para falar, poxa, aquela aula foi transformadora, foi uma bênção e tal. Eu tenho dito para as pessoas que o que a gente tem recebido, a gente não frequenta outras igrejas, então não é para fazer crítica a outras igrejas, mas há muitas pessoas que falam conosco, que nos mandam e-mails, que comunicam com a gente de alguma forma, dizendo, caramba, o que eu ouvi aqui, nunca ouvi em lugar nenhum, ou caramba, eu ouvi isso aí, mas era de um outro jeito totalmente diferente, agora parece que clareou. Você percebe que parece, aliás, o Elinho também pode falar sobre isso, que a verdade pura do Evangelho se perdeu no meio do caminho? Essa palavra da fé, da graça, essa coisa mais genuína, simples, parece que se perdeu. As pessoas estão ensinando muita tradição, muita interpretação humana, mas não estão focando na verdade simples da palavra. Com certeza. Eu tiro assim, você está falando de muitas pessoas que nos escrevem, falam, e na própria escola falam isso. Estou começando tudo de novo. Parece que eu nunca ouvi essa palavra, né? A gente ouve isso. Parece que é tudo novo para mim, mas eu iria mais fundo, né? Assim, eu fui criada no Evangelho e conhecia a palavra, né? Quantas vezes tinha ouvido a palavra pregada, mas a minha vida mudou radicalmente quando eu fiz essa escola, né? Não foi aqui, foi em outro país, mas ela foi um diferencial tão grande na minha vida. E tudo que eu passei, eu tenho visto as pessoas falarem a mesma coisa. Poxa, mas eu estava tantos anos na igreja, conhecia a palavra, e o que aconteceu? É aquela palavra revelada que... Parece que eu vi um descortinar descortinou da verdade, realmente. Né? Então, para mim, eu digo que a minha vida foi antes da escola, AE e DE, depois da escola. Não porque a escola seja algo especial, óbvio. E só tem essa escola, mas porque ela realmente impactou, ela abriu meus olhos para algo que eu estava ali na religiosidade, na tradição, e de repente aquilo tudo que estava ali na minha frente começou a ter vida, né? Começou a me mostrar a graça desse Deus maravilhoso, quem eu era em Cristo Jesus, quem Ele é. Eu tinha uma imagem errada do meu pai, então isso tudo mudou na minha vida. A mesma história que aconteceu na minha vida, eu escuto as pessoas falando. Desde a minha vida mudou, depois da escola. Estava 25 anos na igreja, eu estava 20 anos na igreja. E o que aconteceu? Fica todo mundo assim impressionado. Então, eu creio que há assim, uma unção muito grande na escola para descortinar mesmo descortinar as verdades da palavra, que parece que estão assim adormecidas. Não que a gente não saiba, a gente sabe, a gente conhece. Mas ela começa a ter uma nova roupagem, né? Começa a ter algo que é realmente vivo. Eu tenho visto isso. Eu já falei isso aqui há algum tempo na igreja, que a gente talvez às vezes quem ouve a gente fazer esse tipo de comentário assim... Parece propaganda. Né? Não é só isso não. É porque às vezes as pessoas podem pensar que a gente veio de uma igreja fraquinha, que não ensinava nada, que o que era pregado era bobagem. Não é nada disso. Isso é importante você falar. Não é nada disso, pelo contrário. Disso. Eu acho que a denominação da onde a gente veio nos deu uma base muito grande. Fantástica. A gente veio de uma denominação que revolucionou o evangelho aqui nesse país, né? Eu não tenho problema de falar qual era, a gente veio da Nova Vida, que deu uma revolucionada imensa nesse país, o ministério do bispo Roberto McAllister, do bispo Tito Oscar, de todas as pessoas os pastores, de uma forma geral, que ministraram na nossa vida, revolucionou não só a nossa vida, mas eu creio que o evangelho
no Brasil, né, começou a trazer aquele avivamento dos anos 70 que deu igreja para tudo quanto é lado, originou igrejas como a Universal do Reino de Deus, a Internacional da Graça e sei lá mais quantas, né, que saíram surgindo por aí por causa de alguma coisa que começou no Rio de Janeiro e que foi se espalhando para tudo quanto é canto desse país e que eu acho que tem um impacto até os dias de hoje. Sim, não tem dúvida disso. Mas eu digo o seguinte, eu, por exemplo, aprendi na igreja, naquela denominação que a gente servia, onde a gente estava, que Jesus Cristo cura ainda hoje. Sim. Mas, quando eu comecei a ouvir os ensinos da escola, eu comecei a entender que não era simplesmente que Jesus cura hoje, é que Jesus quer me curar. É que há um relacionamento certeza, tão pessoal, né? e íntimo dele comigo, isso, que ele quer me curar e que eu posso andar em saúde plena. Isso. Que eu não preciso esperar ficar doente para que ele me cure, mas que eu posso andar nessa saúde divina. Então, certas coisas que eu já tinha conhecimento foram sendo aprofundadas de uma maneira, né, porque o foco do que a gente viu quando a gente cursou a escola, né, era o foco da fé, da vivência da fé. O justo viverá pela fé. E pela fé você pode ser curado, pela fé você pode prosperar, pela fé você pode ter uma família abençoada, pela fé você pode ter tudo aquilo que a Bíblia promete que você tem. Não é do tipo assim, se Deus quiser, você terá. Se Ele não quiser, paciência. A gente começou a entender que a vontade de Deus é que nós sejamos pessoas abençoadas. A gente não abre mão disso. Então houve um aprofundamento de certas verdades que a gente já conhecia até um certo nível, mas que se aprofundaram. E isso fez uma diferença tremenda. Embora a gente saiba que muita gente chega na escola bíblica sem conhecer até mesmo metade dessas verdades aí. Às vezes é realmente assim eu não sabia disso. Caramba, o justo viverá pela fé, mas como é que é isso? É um susto para a pessoa. De um modo geral não sabe, né? As pessoas tendem a achar, eu tenho fé, mas se você pede uma explicação sobre isso, né, de consistência, a pessoa não tem, ela não sabe. Eu tenho fé em quem? Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus, mas isso não é consistente em forma de certeza apresentado com base na palavra, né? Eu creio que esse aí, Maurício, é o grande diferencial, né? É uma palavra que não tem interferência da interpretação ou daquilo que o homem acha ou daquilo que ele pensa ou passa para as pessoas. Você sabe, você pode pegar um livro, uma matéria e você passar algo muito seu, da sua interpretação naquilo que está ali, né? O próprio Senhor Jesus falava isso para aquela turma lá, vocês estão aí passando uma opção de coisas que vocês consideram como tradição, que vocês estabeleceram, mas vocês estão negligenciando o poder simples dessa palavra. Então esse é o grande resgate que eu acredito que nós estamos vivendo nos dias de hoje, como igreja, e isso está crescendo, sabe? Sobre a face da terra, porque a gente tem contato com outros ministérios lá fora, né? Isso está crescendo sobre a face da terra, esse resgate da palavra simples. Se Deus disse que quem sou eu para dizer não é bem assim? Não, é porque aqui está querendo dizer isso. Então essa descontaminação do homem em termos de interpretação, de axiologia e de querer dar o seu conteúdo particular, a sua impressão, é isso que nos dias de hoje, eu acredito nisso, eu acredito que você também, é a ação do Espírito Santo nos dias de hoje sobre a igreja, sobre a face da terra, porque ela precisa avançar, ela precisa alcançar esse mundo, e não tem como alcançar esse mundo levando uma mensagem que eu estou interpretando, ou que eu estou dizendo que deve ser assim. Não vai funcionar, você vai tirar o poder da palavra. Você tira eu acho que nessa hora é aquela hora que o cara fica sozinho, o Espírito Santo fica num canto só esperando. Exatamente, ele está lá falando, legal, você pode falar da palavra. Você não está falando a verdade, você não está levando poder que gera transformação e mudança. Eu fui transformado, você também, a Deise, Denise, né? E hoje nós trabalhamos, porque nós temos essa chamada nesse evangelho maravilhoso. A gente sabe que simplesmente não é a minha vida nem a sua, não é o que eu penso, não é o que nós pensamos, mas é a certeza sobre o que Deus tem dito a respeito disso e daquilo outro. Aí a pessoa vai e abraça aquilo mesmo. Aquilo é uma dinamite que quebra a vida da pessoa, liberta a pessoa, não é verdade? Conhecereis a verdade, não é a minha axiologia. Aí eu estou pensando, então ficou ainda tem muito isso, né, de uma tradição, de muitos ensinos da própria palavra, baseado no homem, né, em coisas que ele estabeleceu, né? E vamos ficar com a verdade, ela tem tudo para falar e abençoar as pessoas. Eli, você lembra de um testemunho, acho que foi na primeira turma da escola, final, eu não lembro, não tenho certeza se foi no final do primeiro ano, da primeira turma,
que teve uma senhora que deu um testemunho, porque a gente na escola, hoje a gente grava, né? Os testemunhos de alguns alunos, a gente pega alguns alunos que querem e a gente grava e depois na festa de formatura o pessoal projeta os testemunhos. Mas naquela época a gente chamava, né? O pessoal, a gente não filmava nada, nem tinha câmera para filmar. A escola era uma coisa tão simples, né? Tão sem pretensão, porque na verdade quando a gente começou a escola, a gente não a divulgou em lugar nenhum, a gente só anunciou na igreja local. E pensamos assim, vão aparecer umas 50 pessoas, né? Preparamos uma sala da escola dominical, infantil, com aquelas mesinhas, cadeirinha pequenininha, o pessoal ia ficar sentado naquelas cadeiras de criança, e para surpresa nossa, vieram mais de 200 pessoas. Não lembro se foi 200, 250, mas a gente teve que ir para dentro do salão da igreja, do santuário da igreja, porque na salinha não ia caber. E de lá para frente só cresceu. Mas a gente não filmava porque a gente não tinha uma noção plena do que Deus ia fazer ali, né? Isso. Mas no final, agora eu não tenho certeza se foi no final do primeiro ano ou já do segundo, que teve uma senhora que veio dar um testemunho de cura. Lembra dessa história que ela falou que ela congregava numa igreja tradicional que não acreditava em cura, não acreditava nos dons do Espírito para hoje, como falar em línguas, e essas coisas assim. E ela, no 6º mês, mais ou menos com 6 meses de escola, a mãe dela teve um AVC. E aí ela começou a lembrar das suas aulas. Levar um rádio. Assim, aula de cura. Aí ela, na hora, ela falou, bom, então agora é a hora de eu ver se aquilo ali que o pastor Hélio está ensinando é real ou se é conversa fiada. E ela pediu a mãe dela internada no CTI, em coma, e ela pediu autorização para os médicos para colocar do lado da mãe um toca-fita com as aulas sobre cura. E o médico ainda falou, senhora, mas a tua mãe não está escutando nada não, ela está em coma. Mas ela lembrou que você disse que as verdades da palavra, elas vão para o espírito, não é só a questão da mente. Da né, mente. Que você tá... O espírito está recebendo. Isso. Aí o médico autorizou, ela falou, não, tá bom, botou lá. E deixou lá a mãe escutando. E ela todo lado, o médico dizia para ela, sua mãe não tem remédio. O derrame que ela teve foi muito sério, é muito grave. Chance dela viver é muito pouca. Se ela sobreviver, vai ser um vegetal. E ela dizia, olha, doutor, o senhor é autoridade médica, o senhor estudou para isso, e tá certo, eu respeito a sua autoridade, mas eu creio que o meu Redentor vive e ele por fim se levantará. Aí o médico dizia, não, ter fé é bom, ajuda e tal, tenha fé realmente e tal. E ela piorando, a mãe piorando, e no dia que ele pensava que ela ia morrer, ela começou a melhorar. Começou a melhorar, até o dia que ela abriu o olho, saiu do coma, tiraram o tubo, a velhinha ficou bem, mas não estava paralítica e muda. Ela pegou, botaram a velhinha numa cadeira de roda, levaram para o quarto, depois do quarto recebeu alta, e ela chega em casa e ela fala para a mãe, a senhora permite que eu posso ler para a senhora aqui os versículos que falam sobre cura, e a mãe que estava muda, só fez, e teve que ouvir, porque não podia nem levantar para ir embora, né? Porque estava paralítica, sentada na cadeira de roda, e ela passou uma semana, ou qualquer coisa perto disso, só falando para a mãe sobre cura, repassando as aulas, lendo a apostila. No final da semana ela falou, mãe, a senhora, porque a gente tinha ensinado o seguinte, o que gera a verdadeira fé é a palavra vai sendo acumulada no coração e é isso que gera a verdadeira fé. Então ela falou, então eu vou falar da palavra para ir entupindo o coração da minha mãe com essa fé e depois vamos ver. Depois daquele período ela falou, então mãe, a senhora agora permite que eu ore pela senhora, posso orar pela senhora, velhinha? Ela impôs as mãos na cabeça da mãe, orou, a velhinha levantou e como voltou a falar, já voltou falando em línguas. Isso aí. E como resultado disso, abençoadas que foram excluídas da denominação. É verdade. Por acreditar no milagre. Porque, não sei se os pastores da denominação acharam que elas estavam em contato com algum bruxo. Pode ser. Alguma coisa desse tipo. Mas a verdade da palavra não foi o pastor Hélio, não foi o pastor Fragai, não foi ninguém. Claro. Foi a verdade da palavra que fez aquela obra na vida daquela senhora. Mas é isso, cara. É a restauração dos dias de hoje. Eu digo isso para você, Maurício, com a maior certeza. O Espírito Santo está restaurando de novo a verdade na igreja. É isso que tem libertado as pessoas. É isso que tem atraído também as pessoas de fora. Não é? Simplesmente a verdade, não o que o homem tem a dizer. Então, nós estamos vendo essa geração. É muito bom a gente participar desse tempo que eu acredito que quando eu voltei da escola, eu fiz uma oração. Só um detalhe.
O Elinho, ele cursou a escola bíblica, não aqui no Brasil, ele cursou nos Estados Unidos, eu cursei a escola na África do Sul e o Elinho nos Estados Unidos um tempo depois, né? Mas quando eu voltei dos Estados Unidos, então, eu me lembro disso como se fosse hoje. De vez em quando eu falo com a Deise sobre isso. A gente estava em casa, e naquela tarde chuvosa, a gente estava lá. E eu estava, assim, com umas expectativas muito grandes para frente, né? E uma delas, da oração que eu fiz ao vivo, assim, eu e a Deise, no caso, eu disse para ele, Senhor, eu quero participar do último mover do Teu Espírito sobre a face da terra. Beleza. Eu tenho certeza, porque depois de anos... Em tudo que está acontecendo nos dias de hoje, volta e meia o Espírito Santo me lembra disso, sabe? Não esqueci a tua oração, não. Então, eu estou feliz, cara, de participar. Essa alegria de poder participar dessa obra, que a gente faz junto como escola, ou aquilo que você está fazendo aqui na Nova, né? Ou o que eu estou fazendo na academia, na chamada que Deus colocou no teu coração para que você realizasse, na proposta. Tudo isso aí é um grande quebra-cabeça sendo bem montado, para que a igreja se fortaleça, possa multiplicar outras pessoas com essa verdade e elas também levar essa mensagem, é a própria mensagem que liberta. Homem nenhum liberta ninguém. Não é a questão do homem, é a questão da verdade no homem. Não é isso? É isso aí. Então, legal, é isso que está acontecendo e a gente está super feliz. Eu quero ver isso. Você recebe uma porção de e-mails, não recebe? De pessoas de tudo quanto é lugar, falando, não, meu Deus, olha, mudou a minha vida, isso aqui e tal, olha, eu fui curado e tal. Eu também recebo. Não, a gente mandando e-mail pedindo para abrir igreja de tudo quanto é canto do Brasil. Mas então é a própria palavra, isso é maravilhoso, né? É esse poder aí transformador. Beleza, show de bola. Agora deixa eu falar sobre uma coisa muito importante que eu acho que é legal até para o pessoal da juventude e tal, ouvir isso aí, o pessoal que está assistindo também, que é o impacto dessa palavra, dessa vivência, dessa verdade na família. É porque às vezes as pessoas olham para mim, para a Denise, veem os nossos filhos envolvidos na igreja e perguntam, poxa, mas os seus filhos são tão envolvidos, olham para você, para a Deise, veem os teus filhos envolvidos, o Rodrigo, o Ricardo, a Isabela envolvidos, o mais velho, o Rodrigo é pastor hoje em dia lá nos Estados Unidos. Segundo pastor na igreja. É o segundo pastor de uma igreja ocupado, trabalha muito. Está crescendo lá. Ele e a esposa dele, muito legal. Ele e a esposa, família, esse impacto na família. E a gente vê outras histórias, por isso que as pessoas ficam, às vezes, impressionadas, porque elas comparam o que elas veem, às vezes, na nossa vida, e com aquilo que elas já viram na vida de outras pessoas, de outros pastores e tal. Falam, poxa, mas a vida daquele outro pastor, os filhos não querem saber de igreja, estão afastados e tal, lá não sei aonde, na igreja tal, que eu fui, eu vi, ou que eu fui membro durante tanto tempo. Mas vocês não, os filhos de vocês estão todos envolvidos. E você com os teus filhos todos envolvidos aí. Quer dizer, o impacto dessa vivência simples, sem jogar fardo, sem jogar legalismo em cima das crianças, porque o filho do pastor tem que ser exemplo para a igreja. O filho do pastor não tem que ser exemplo para ninguém. O filho do pastor é criança igual a qualquer criança. Ele tem que ver o exemplo dos pais. Ele tem que ver o exemplo dos pais. Duas coisas que eu não consigo esquecer. Uma relacionada com criança, com essa coisa de educação de filhos. Não sei se vocês têm uma experiência parecida para contar, mas eu me lembro que uma vez uma professora na escola dominical infantil chamou a atenção de um dos meus filhos, que eu agora não lembro se foi o Marcelo, se foi o Mauricinho, se foi o Bernardo, chamou a atenção e dizendo, e a justificativa é que, como sendo filho de pastor, ele tinha que dar o exemplo para o resto da turma. Então ele não podia, se todo mundo estava fazendo bagunça, ele não podia fazer, porque ele tinha que ser o exemplo. Então se estava todo mundo gritando e tal, ele não podia. E deu uma bronca especial, porque ele estava envolvido no meio. Estou falando ele porque, de repente, eu não sei se era também a Marcele, ou a Marcele. Aí a Denise me contou esse negócio. Eu fiz uma reunião com todos os professores da Escola Dominical Infantil, embora eu nem fosse o pastor principal, mas eu fiz uma reunião e eu disse, olha só, os meus filhos são crianças iguais a qualquer criança que está aqui. Então, se eles fizerem alguma coisa que merece levar bronca, vai levar igual ao filho do seu Zé, do seu João, do irmão fulano, do diácono, de quem for. Porque são crianças iguais. Não quero que eles sejam tratados diferentes, nem para melhor, nem para pior. Vocês vão tratar os meus filhos igual a todo mundo. E isso foi uma coisa muito salutar, porque às vezes a criança cresce ali, porque ela se vê como, coitada, ela tem uma pressão em cima dela. Porque como se ela tivesse que ser perfeita, né? Meu Deus do céu. Os filhos têm que criar de maneira normal. Nós temos aquela sabedoria para falar, ensinar, mas todos nós falhamos, erramos, né? É esse tipo de coisa, né, Maurício? É um evangelho
livre nesse contexto, né? A gente tem uma sabedoria e poder educar os nossos filhos, mas olha, eu te falar como experiência, eu acho que os filhos, eles retêm mesmo todo esse fundamento quando eles olham para pais que são firmes também, sabe? Que tem um amor muito grande, uma paixão pela obra, e é sábio o suficiente para lidar com família, para priorizar coisas, né? Então isso tudo vai ficando no coração dos filhos. Você é apaixonado, junto com a tua esposa, pelo aquilo que você faz, aquilo contagia também, Maurício, é impressionante. Já viu alguém que é apaixonado pelo que faz? O cara pode ser até garçom, você vai querer ser garçom, meu irmão, me arruma uma vaguinha aí que eu vou te ajudar. Que negócio maravilhoso, olha como você serve bem. Rapaz, olha, estou sendo aqui um privilégio poder você me servir dessa maneira e tal. Todo mundo que faz uma coisa com paixão, que tem paixão, pronto, aquilo ali contagia. Você falou de paixão, o Elinho é um camarada que ele chega, ele cumprimenta todo mundo, né? E ele fala assim, não, a gente tem que tratar garçom bem, que o cara vai servir a gente, comida e tal. De preferência, você sabe disso, né? E eu me lembro que... Não vai me tratar bem, eu tenho que... Meu irmão, como é que você tá? Chega aí. A gente foi almoçar num restaurante e ele, querendo ganhar a simpatia do garçom, começou a cumprimentar um sujeito que estava mais ou menos na porta, e ele todo olhava pro cara e... O camarada em pé, o cara olhava assim... Aí eu falei para ele, Elinho, tu tá cumprimentando o cara porque não, o cara é garçom, tem que tratar o garçom bem. Eu falei, o cara não é garçom não, o cara é segurança, rapaz. O cara era o segurança, e ele pensando que era garçom, cumprimentando o cara, querendo ganhar a simpatia do cara. É uma figura muito grande esse cara. Mas é verdade, cara. Mas vamos voltar vamos lá. Para a paixão aqui, porque essa coisa de você ter essa paixão por aquilo que você faz e passar para os filhos, tem gente às vezes que pensa que talvez tenha alguém olhando e diz assim, não, mas eu sempre fui apaixonado e os meus filhos estão afastados. Mas como é que você tratou os seus filhos? Uhum. Né? Como é que você tratou o evangelho para os seus filhos? Será que foi essa coisa legalista que tem que ser o exemplo e tal, porque eu sou apaixonado, então meu filho tem que... E não é isso. A gente está falando de um tipo de paixão que faz com que a gente trate as coisas de uma maneira simples e natural. É normal, natural. Sem forçar a barra. Nós sempre conversamos sobre isso, né? Cara, se você é uma pessoa no púlpito, ou dentro da igreja, dentro de casa você é outro, tá errado. A pessoa não entende isso, parece que ela se transfigura, vai para a igreja, né? Vira um outro ser. Aí ele chega em casa, é um outro. Aí os filhos ficam olhando assim, caramba, que maluco é esse meu pai? Não sei qual ele é. Lá ele é um, aqui em casa é outro, né? Tem um rapaz aí, uma vez aí cantando aí, um grupo aí cantou uma música aí. Eu vou morar lá na igreja, porque lá na igreja o pastor não sei o quê e tal. Mamãe, traz a cama para a igreja. Porque na igreja ele é uma bênção. Uma vez eu pregando sobre um assunto, sobre família, eu tive que botar essa música para o pessoal ouvir. Por quê? Porque em casa o cara é um lobo devorador. É aquele estilo de música. O pai é um lobo devorador. Na igreja, aleluia, glória a Deus. Em casa, espancada e tal. E palavras daquelas que na igreja é só aleluia, glória a Deus. Não pode sair marimbondo, né? Então, é esse tipo ainda, cara, de vamos dizer assim, essa a marca, né? Você vê, ainda somos conhecidos de pessoas que tem aquele estilo de roupa, de repente, né? Eu estava comentando isso antes da gente começar o programa, que, por incrível que pareça, na época que a gente está hoje, a imagem que se tem do cristão, do crente, ainda é essa. Não é. Do camarada, tal, esquisito, de biblão, debaixo do braço. Você vai lá, faz aquela ficha, aquela coisa, e sua profissão, eu sou pastor. O senhor é pastor? O cara não acredita, né? Tu tá de jeans e tal. Eu já estou de bermuda, sei lá, normal, né? Coisas normais, assim, né? Então, essa é a coisa da simplicidade, é a coisa da honestidade, você ser a mesma pessoa, né? E a gente ensina isso, né? Até na escola, os fundamentos de qualquer liderança também. Cara, seja uma mesma pessoa, em casa, fora de casa, no trabalho, na igreja. Porque é você, não tem o que você fazer uma capa e tal. Então isso causa um prejuízo muito grande na criação dos filhos quando, aí falando um pouquinho sobre liderança, quando essa liderança, de repente, pastoral, de igreja, ela não vive dessa maneira, né? Isso aí vai confundir muito, vai trazer muitos prejuízos. Na prática, é o que eu e você mais vemos, né? Muitas vezes a gente conversa com muitos pastores e tem esse tipo de problema, né? Faltou isso, faltou sabedoria, faltou essa consciência simples de entender e viver essa verdade aí.
Ó, eu, por exemplo, eu gosto de esporte, então eu pratico, eu corro, eu faço triatlo e tal. E você tem aquele grupo de moto. Sim. Lá na igreja. Está funcionando ainda? Está funcionando. Aventuras da Fé? Aventuras da Fé, motociclismo. Agora você vê, né, Deus, essa questão de sonhos, né, coisa de gostar. Deus é muito bom, né? Ele aprecia isso na vida de cada um, o teu desejo, né? Depois de muitos anos, né, como é que eu consegui esse negócio de motocicleta? Sempre fui apaixonado desde que eu era pequeno, mas meu pai sábio, né? Eu era garoto, tinha 10 anos, 12, eu aprendi a andar de moto, porque na rua lá os meus amigos tinham aquelas cinquentinhas, lembra disso? Aonde era isso? Aqui no Meier. No Meier. No Rio de Janeiro. Não foi lá em Governador Valadares? Não, não foi em Governador Valadares, não. Governador Valadólares. E aí o que aconteceu? Meu pai sabiamente falou, cara, eu não vou te dar, porque isso aí é perigoso demais. É aquelas motos cinquentinha. Aí foi passando o tempo, né? Eu também fiquei naquela consciência, né? Poxa, se eu compro uma moto, meus filhos vão querer andar e eu vou dizer para eles, ó, isso é perigoso e eu andando? Então, legal, deixei eles casarem, casaram, saíram de casa, agora chegou a hora, cara. Comprei uma mochila. Ó, eu só me no lembro exercício disso. da fé. Tu Calma não aí, tinha cara. a moto e comprou a mochila à Comprei uma prova mochila d'água. Eu primeiro. perguntei assim, por que a Fui mochila lá. à prova d'água? Por causa da chuva na moto. Eu falei, que moto? Fui lá, comprei a mochila, guardei, Senhor, tá aqui, o primeiro equipamento. Depois de né, Deise? Fui juntando dinheiro. Depois comprei um capacete. Veio me mostrar o capacete. Falei, tu não tem moto, cara? Não, mas já tô pela fé, capacete. Isso aí. E fui ali e tal, naquele negócio. Depois tirei a carteira de moto e, obviamente, aí foi crescendo. E Deus hoje me deu a oportunidade, né? Eu tenho uma máquina muito legal. Aliás, eu quando vou pregar, às vezes, fora aí, eu procuro saber onde é que eu vou de moto. Ano passado, eu fui com 3 pastores de moto para pregar numa igreja aí. Foi muito bom. Não, mas aonde foi? Fala aí pro pessoal para saber até onde foi. Foi lá, para lá de Curitiba. Né? Foi até o Paraná de moto. Lá no Paraná de moto, lá embaixo. Eu já fui com ele até Gramado de moto. A Deise na garupa da moto. Meu Deus do céu. Coitada da minha cunhada. Sentada na moto. Tem maluco para tudo, né? Tem maluco para tudo. Mas eu amo. Não, e tu botou aquela maleta atrás para ela dar aquela reclinada, quando né? não tinha aquela maleta, eu costumava dormir ali. Era isso que eu ia falar. É. O lance da maleta. Você dormir na moto. Dormia. Isso é a coisa mais nele. louca que eu Vamos já vi. acertar bem. Dormir não, aquela cochilada. Dava aquela cochilada. Mas Aí uma ele cochilada, se ele você batia na minha cochilar e cair perna. pra Eu, de frente. tempos em tempos, na minha mente, eu fazia assim Ele nas batia pernas na minha dela. perna. Para acordar, né? Não, porque Aí- se cochilar e cair pra frente, caiu no motoqueiro. Não, no motociclista, não é motoqueiro. Pode chamar né? motoqueiro. Caiu no motociclista. Se reclinar, cair pra trás, caiu na caixinha. Se for pra um lado ou pro outro, é estrada. É asfalto. Mas agora com essa caçamba atrás é maravilhoso. Que aí eu durmo mesmo. Caçamba. Tá vendo? Eu Agora chamei de relaxa. motoqueiro, ela chamou de caçamba. Mas tudo isso, Maurício, você está falando sobre isso aí, de gostar, mas eu estou usando aquilo que eu acredito que você também, né? Aquilo que a gente faz como um veículo para puxar as pessoas para o Evangelho, né? Eu tenho pelo menos lá, que eu saiba, assim, na minha cabeça, 3 famílias na igreja que chegaram e se interessaram porque foram convidadas e tal, tá num grupo, a dar uma saída, um bate-volta, vamos almoçar, vamos lá de moto, e o pessoal vai ver, pô, vocês são da igreja? Pô, pastor da igreja e tal. E eu puxo o papo mesmo, eu gosto de conversar, né? A gente conversa de tudo, e aquilo acaba gerando, né? Vai quebrando aquelas barreiras, né? Sobre igreja. Às vezes o cara nem entraria na igreja, mas por causa daquilo, então tá lá agora, tem 3 famílias que eu saiba, mas sempre acontece. Não, de aqui na você igreja já pescar. aconteceu muito, por causa do triatlo. Hoje na igreja tem uma penca de gente praticando. Não é legal? Então, é tudo com isso, né? É uma maneira de nós puxarmos, né? É uma grande pescaria, eu quero te falar, é legal, muito bom. Legal. Gente, é uma pena, mas estamos chegando no final. Não tem jeito. Esse ar, rapaz, eu tenho comentado aqui, eu sempre achei que nos programas de entrevista de talk show, esse ar era uma coisa ensaiada, pedida pela assistente de palco. A assistente de palco nem está ali, né? Ela já se enfiou lá para dentro. Mas não é porque o pessoal está gostando mesmo, é sinal de que o pessoal está gostando mesmo da entrevista. Beleza. Eu estou sempre prometendo, gente, não tem jeito, a entrevista fica curta, a gente tem que chamar de novo para uma próxima rodada com o Elinho e com a Deise. Da outra vez a gente chama a Deise, A gente com o Elinho. conversar de outras coisas também, né? Muito legal. Conversar sobre outras coisas. Elinho, Isso aí. obrigado Grande pela abraço. presença. Beleza. Valeu. Deise, Valeu. obrigado pelo suporte, pelo apoio. Valeu.